Olá, pessoal, tudo bem por aqui, gente? Hoje, né, segunda-feira, meio-dia, estamos aqui para fazer as nossas lives semanais. Eu sei que vocês estão adorando esse conteúdo, o pessoal está interagindo bastante com a gente aqui, tá? E aí, o que vocês vão sempre fazer? Gente, manda as interações, manda o oizinho aqui pra gente e vão compartilhando. Hoje, dia 30 de março, é o último dia que nós vamos falar aqui neste mês o especial das mulheres, tá? Então, durante esse mês a gente falou bastante sobre mulheres, né? A gente falou sobre o feminino ferido, as heranças ancestrais do jeito que elas chegam, os nãos que a mulher precisa aprender a falar, o sim que ela também pode se permitir falar. Olha que bonito, né? Então, nós falamos tantas coisas importantes que, com certeza, aí de alguma forma chegam na tua vida, que você precisa começar a compreender de uma forma diferente. E hoje, como prometido, nós vamos fazer uma meditação bem legal, tá? Sobre o feminino e também vamos olhar para o campo sistêmico. É, aquelas dinâmicas que vocês adoram, não é verdade? Então assim, o que a gente vai fazer, né? Nós vamos... Oi, tudo bem, pessoal? Vamos entrando. Então, a primeira coisa que é isso que eu ia falar. A primeira coisa é, vamos compartilhando essa live, vamos deixando que o Instagram entregue cada vez para mais pessoas, né? Ele vai avisando. Vocês podem sempre, aqui ó, tem um lugarzinho quando vocês, né, estão seguindo o perfil da gente lá, ó, Gisela Molossi, tem um lugar que você pode clicar e dizer assim, quero receber todas as notificações, porque daí toda vez que a gente entrar no ar, toda vez que a gente for fazer um movimento, você já tá sabendo, né? O Instagram sempre vai avisar você, tá? Então faz isso, tá bom? Quem já tá aqui com a gente? Oi, Tati, querida, tudo bem? A Lilian, tudo bem? E o pessoal que já vai entrando, vamos fazendo assim, ó. Vocês entram aqui, aí tem um aviãozinho lá embaixo, vocês clicam no aviãozinho e vão fazendo essa distribuição. Manda lá para 5, 6 primeiras amigas que aparecem lá no Instagram. Pode ser público masculino também, porque como a gente falou, todo mundo tem o feminino dentro de si, né? Esse mês aí das mulheres, a gente focou bastante no feminino. Mas a gente sabe que quanto mais os homens se curam, mais benéfico é também para o nosso campo. Porque, afinal de contas, estamos todos aqui disponíveis para as curas, né? Então você que tá aí, vai compartilhando essa live. Se você é nova aqui no canal, já segue a gente aqui, ó. Em algum lugar aí do teu vídeo vai aparecer bem certinho, é só clicar naquela setinha pra baixo que aparece bem certinho no Instagram, você já clica, já começa a seguir, tá bom? E isso não precisa nem sair da live, você já fica aí assistindo. Então, como é que foi esse mês, né? Nós falamos bastante sobre o feminino, tudo aquilo que a gente pode olhar de alguma forma bem amorosa pra dentro de nós mesmas, para que a gente possa, sim, de alguma forma se ressignificar. E o mais legal que hoje, né, no online, 7 horas da noite, para o grupo VIP que fez a inscrição, que inclusive nós comentamos durante esse mês aí, que hoje, 7 horas da noite, para o grupo VIP, tá? Às 7 horas até umas 9 horas, mais ou menos, tem, então, uma imersão, um aprofundamento aí de tudo que a gente trouxe, com uma técnica bem bonita. Então, todas as mulheres que se sentiram tão caladas, de alguma forma assim, tão repelidas, sabe? Tipo, não conseguiam mesmo se expressar, não conseguiam se colocar, se posicionar e por causa disso tiveram que ir guardando suas essências. Hoje, essa noite é pra você, tá? Por quê? Porque a gente vai voltar nesse campo, a gente vai olhar para essas coisas e vai trazer muita frase, muita vivência e muito conhecimento sistêmico, que é aquilo que traz consciência e aquilo que traz aquele poder quântico da virada de chave, tá? Então, assim, é sobre a gente virar as chaves. Vocês já sentiram que as frequências estão diferentes, vocês já sentiram que o mundo também fez uma grande mutação recentemente. Nós estamos acompanhando tudo isso. A gente está vindo nessa força ancestral, nessa força da coesão, do algo a mais acontecendo. E isso faz a gente sempre parar para refletir. Qual é o meu papel dentro de tudo isso ainda? Tá? Eu fiz 2 atendimentos hoje de manhã, que as pessoas trouxeram os temas, né, assim, que elas entendem como um sintoma, e os 2 foram parar no feminino. Os 2 foram parar em liberações pessoais. Olha que interessante. Coincidências ou não, né? Nunca é, né, gente? Mas isso é o que a gente chama, esse campo sistêmico, o campo morfogenético agindo. Quando a gente tá nessas egrégoras, quando a gente tá nessa vibração, as coisas começam a aparecer para dentro de nós. E começam, sim, a serem vistas cada vez mais de uma forma tranquila, leve, consciente. Quando eu tô consciente do movimento que eu tenho que fazer, é muito mais fácil, gente. Porque daí
eu já sei a minha expectativa, eu já sei como é que eu vou fazer, eu já sei como é que eu posso agir, eu sei como que eu vou pensar sobre aquilo e eu vou estruturando e organizando o padrão interno, né, dentro de mim, certo? Então tá. O que nós vamos fazer hoje? Então, ó, quem tá aí já pega lá, corre lá, pega um papel, uma caneta, deixa aí bem facilzinho, se já quiser, já nessa saída já pega um copinho de água, vai lá, tem um minutinho sim, pega um papel, pega uma caneta, quem tiver aí fácil, já deixa aí bem prático para vocês anotarem. Por quê? Nós vamos fazer aqui uma dinâmica, né? Eu vou trazer uma dinâmica, então eu vou colocar aqui uns bonequinhos pra gente olhar pra eles e poder, dentro daquilo que eles trouxerem de informação, anotar algumas coisas. Então, o que é o convite aqui? Que você, que tá assistindo a gente aí, né, seja no gravado, seja aqui no online, possa se perceber no campo sistêmico, aonde existem possíveis causas das dores do feminino. E aí, você entendendo algumas causas ali da dor do feminino, você pode depois mandar lá um direct pra gente, mandar um WhatsApp pra gente e falar assim, eu senti tal informação no representante primeiro ali. Ah, no terceiro representante eu senti que tinha essa trava, tá? Por quê? O que é o importante? Quando a gente coloca aqui a representação, traz pra vocês uma experiência, uma experimentação. Aquilo você já toma nota e depois vai fazer uma auto-reflexão, né? O que será que quer dizer? Eu olhei para esse representante número 1 e eu senti essa emoção, eu senti essa sensação, eu senti isso. Aí você vai mandar lá pra gente e depois a gente vai retornar para vocês e falar assim, olha, isso acontece quando a gente tem mais ou menos essas características aqui. E é bem importante a gente olhar para esse campo, para esse aprofundamento, tá? Então vejam, revisitem todas as dores, revisitem todos esses lugares, dê permissão para a cura. Tá? Não tem certo, não tem errado, se permitam. É só se permitir. Ah, Gisela, eu nunca fiz, nem sei como que é. Fique tranquila, porque não tem regra, não é nada dificultoso, não tem que ter uma experiência prévia. Você vai olhar para o objeto que a gente vai... Vou trazer um exemplo aqui, tá? Eu vou colocar um objeto aqui na frente de vocês. Vocês vão, claro, dentro de uma concentração, vocês vão olhar para ele e falar assim, nossa, quando eu olhei para o elemento roxo, vamos colocar cores ali, né? Com esse elemento roxo, eu senti que tal coisa. Porque nós vamos estar aqui ancorando, olha só, ancorando uma energia para aquela representação. Então, quando eu tô aqui ancorando, né, o boneco com uma representação, você sente aí aquilo que reverbera no teu interior com relação a este olhar. Então, você toma nota disso, porque depois eu vou fazer a revelação, vou falar, isso aqui representava tal coisa. E aí você vai poder se auto-analisar, se auto-perceber e falar, nossa, como é importante eu aprofundar no tema do roxinho lá que ela trouxe, que tinha uma questão importante, porque quando eu olhei para aquilo, eu senti um peso, senti que estava desconfortável, senti vontade de não olhar, senti vontade de me afastar, eu senti vontade de me aproximar, mas parece que eu tinha medo. Qualquer que seja a reação que você vai ter para cada um dos elementos que a gente apresentar, você toma nota. Porque tudo isso vai ser fundamental para o teu processo de se auto-perceber por aí. E sim, em algum segundo momento ali, trazer aquilo que for necessário para as curas. Que inclusive, se você não está inscrita ainda, no dia de hoje, 7 horas da noite, né? Lá nos grupos do Zoom, você consegue fazer as inscrições. Nós vamos fazer um trabalho bem importante também, já entrando nessa primeira esfera do que a gente vai captar aqui, tá bom? Todo mundo bem? Tudo compreendido aí? Maravilha. Ó, então vocês estão vendo que eu tô com uma bancada aqui, vou trazer uma bancada também aqui, né, pra ficar mais visível pra vocês, ficar mais pertinho do olhar de vocês, certo? Vou trazer cada uma das representações, vou colocando aqui, ancorando as identificações e você aí vai apenas tomar nota. Então, eu coloquei aqui o elemento primeiro, cor X, elemento 1, chama como quiser, anota ali do ladinho. E depois vai mandar lá no direct pra gente ali no Instagram ou lá no nosso WhatsApp, caso você já tenha nosso WhatsApp, caso não, você fala assim, eu quero o WhatsApp de vocês. Pode mandar lá, que a equipe entra em contato daí para fazer o contato. Todo mundo combinado? Maravilha. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, eu vou pedir um minuto para vocês fecharem os olhos.
E nós vamos nos conectar com esse momento atual, momento presente. Então, de olhos fechados, vocês vão agora se acalmando, se conectando a essa força interior de cada uma de vocês, trazendo toda essa ancestralidade, todo esse feminino aí junto a vocês, permitindo que essas mulheres, todas elas possam se aproximar, estar com vocês, mostrar aquilo que é necessário ser compreendido no campo, entender que tudo que você vive hoje é um sintoma de algo que precisa ser visto, dado lugar. E nesta mesma linha de dar lugar, de dar permissão da manifestação do sintoma, você vai se acolher, vai se permitir. Que vocês possam sempre estar cada vez mais conectados a vocês mesmas, se acalmando internamente. Que o eu superior de vocês esteja aí com vocês, que as egrégoras estejam com vocês, toda a sua ancestralidade se apresenta. Sinta a força de todo o feminino. O feminino de vocês está aí, agora, com vocês. O feminino divino, o que permite as curas, o que traz as curas. E nessa forma de conexão profunda, vocês vão voltando para aqui, para agora, para a gente colocar o campo, para vocês observarem cada um dos elementos agora. Vou trazer um elemento aqui e eu quero que vocês observem ele. Como é olhar para o elemento verde, elemento 1? Anotem o que for. Teve uma sensação no corpo, teve uma emoção, teve uma percepção, uma lembrança, qualquer memória que veio às vezes talvez o nome de alguém, não sei, deixa vir. Teu corpo se manifestou de que forma, né? O que trouxe aí? Como é este lugar do verde? Eu vou dar alguns segundos, sempre para vocês irem notando de uma forma tranquila. Lembrando que aquilo que veio de informação, só toma nota. Não precisa avaliar se, será que é isso que eu pensei, isso mesmo? Toma nota que vai fazer muito sentido, eu tenho certeza. E agora, num segundo momento, vocês vão anotar o próximo item. Olha para o azul. Como é olhar para o elemento azul? Quais informações que o elemento azul traz? O que o elemento azul reserva aí para você? Tá leve, tá pesado? É confortável, desconfortável? O que quer que seja, é a tua informação interna sobre o teu olhar para esse azul. Uns segundinhos para vocês terminarem a anotação. E agora eu vou colocar o terceiro elemento aqui. Como olhar para o marrom? Ou terceiro elemento. Quais sensações corpóreas, emocionais, o que você sentiu aí? Tem uma angústia no teu peito? Tem uma leveza? Tem alguma emoção aí mais ativa? De repente você está sentindo o teu plexo, né? Algum chakra teu aí fazendo alguma movimentação importante. A depender da região do teu corpo, o lado do teu corpo que se manifestou, também é importante anotar. Se foi o lado direito, o lado esquerdo. Se sentiu algo na região do plexo, se sentiu algo no coronário, se sentiu alguma coisa no cardíaco, sempre tem uma informação específica para cada área do corpo que faz a manifestação. Então, tomem nota. E agora eu vou trazer o quarto elemento. Como eu olhar para ele?
Quando ele entra, fica mais confortável, mais desconfortável? Faz sentido, não faz sentido? Tem muito peso, é muito leve? Tá em paz? É confuso? Bagunçou algum sentimento aí dentro de você? Vai anotando, deixa anotações todas aí bem claras, bem explícitas, tem tempo para isso, fiquem tranquilos. Para quem teve alguma dificuldade, olha para o verde, que foi o primeiro. Como é olhar para esse aqui? O que chegou? Para o azul, que foi o segundo. Como é olhar para esse aqui e o que chegou? Para o marrom aqui, ó. Como foi olhar para ele? E para o último aqui, ó. Como foi olhar? E agora eu quero que vocês façam mais uma percepção geral. Tem 4 elementos no campo aqui. Como é olhar para os 4? Vocês sentem que algum deles tem vontade de ficar lá atrás? Algum deles gostaria de ficar mais para frente? Vocês sentem que algum deles tinha que estar em uma outra posição? Ou, de repente, você gostaria que um nem estivesse aqui aparente? Sente que algum deles nem chegou a te dar nenhuma emoção, nenhuma sensação? É como se não existisse? Toma nota, porque tudo isso faz muito sentido. Dentro do campo do feminino, nós estamos olhando para 4 coisas muito importantes. E dessas 4 coisas, pode ser que uma delas esteja hoje reverberando aí no teu campo, para que você traga essa informação, uma renovação para ressignificar e seguir fazendo diferente. Todo mundo pronto aí para a gente trazer o que cada um dos representantes estava ancorando aqui? Então, o que vocês podem fazer? Do lado ali da informação, verde, ou primeiro, azul, ou segundo, marrom, ou terceiro, vocês vão colocar ali exatamente a palavra que foi ancorada. Para depois você, na tua auto-reflexão, entender que quando nós colocamos o campo verde, que você teve todas aquelas séries de emoções, vocês vão entender do que é que a gente estava falando ali. Então anotem aí, para quem, né, as sensações ancoradas no campo do elemento verde, aqui o primeiro elemento, aqui a gente estava falando do maternar. Como você olha para o teu maternar hoje? Olha para o maternar. Talvez você seja uma mãe recém-virada mãezinha, talvez você já seja mãe de um adulto, talvez você seja mãe de um adolescente, de uma criança um pouco maior, talvez você seja mãe de 4, 5, 6 filhos, talvez você seja mãe de coração apenas, talvez você esteja hoje com seus filhos criados e esteja em novos projetos, gestando e maternando projetos, que também é possível. Talvez você não tenha conseguido ser mãe, mas está fazendo gestações de projetos. Então, qualquer que seja a sua realidade, sempre tem um lugar do maternar para o feminino, tá? Então, por isso que é importante a gente olhar para ver quanto leve está a sensação do maternar. E muito desse maternar que eu tenho hoje, experienciando na minha vida adulta, eu vou remeter lá no maternar da minha mãe. Quando ela estava me gerando, quando ela estava me gestando, quando ela estava me amamentando, quando ela estava me criando, a disponibilidade que ela tinha também para mim. Então, muitas das vezes nós temos aqui um campo de espelhos com relação ao que aconteceu nos nossos próprios eventos. E antes disso, coisas ancestrais ainda. Como era o maternar para todas as que vieram antes de você? Sempre foi leve? Era pesado? Então, esse campo aqui acaba nos levando a percepções muito reais de como estamos encarando os processos, as novidades, como é trazer vida ao mundo.
Então olhem para o verde, se auto-percebam agora, entendendo que o maternar tem muita possibilidade de cura para todas nós, independente das nossas histórias. Seja na minha relação com a minha mãe, relação com a minha avó, relação da minha avó com a minha mãe, onde eu estou ali talvez numa posição invertida com uma das duas, seja no meu próprio maternar para com os meus filhos, seja o meu maternar dos meus projetos, qualquer que seja. Hoje tem um lugar importante para ser visto, a depender do que você escreveu aí na questão do boneco aqui verde, tá? A segunda grande opção aqui é um lugar chamado trabalho. Como que você está olhando para o campo do trabalho hoje? Esse é o campo do trabalho. Foi leve, foi pesado, foi difícil, foi sufocante, sobrecarregado. É gostoso, mas não sei bem o que eu tô fazendo. Ah, eu quero mais, só que eu não sei como fazer. Eu quero mudar, eu gostaria de que fosse diferente. Eu não tenho tempo para ele. Ele toma todo o meu tempo. Qualquer que seja a informação que você escreveu aí, é a tua realidade hoje. Talvez o trabalho te consuma mais horas do que você gostaria. Talvez ele te tire da função do maternar, que também é importante. Talvez ele não te permita olhar para você mesma, que falamos tanto nesse mês aí das mulheres. Então, o que tem no campo do trabalho aí, ó, que você pode começar a perceber como uma nova informação para o teu seguir agora, para o teu novo eu, né? Porque a gente sempre vai se conhecendo, se permitindo para acessar novas personalidades nossas que se destravam, não precisando mais repetir algumas coisas. Talvez você tenha lembrado de alguma pessoa específica, talvez você tenha lembrado do seu pai, da sua mãe, da sua avó, alguma coisa pode estar aqui vinculado. E aí, numa constelação de aprofundamento, a gente consegue entender. Para trazer, sim, a realidade, trazer à tona a consciência e aquilo que precisa ser mudado, reestruturado. Aí eu coloquei o terceiro elemento aqui, né? Como foi olhar para esse terceiro elemento? Tenho certeza que vocês anotaram em várias coisas, várias opções. Talvez alguns sentiram angústia, alguns sentiram uma deficiência, alguns sentiram vontade de sair correndo, sei lá, alguns sentiram vontade de chegar mais próximo porque não acha que está disponível o suficiente. Tanta coisa que pode ter acontecido aí, né, na tua emoção. Nesse terceiro lugar aqui, você está olhando para o campo dos relacionamentos amorosos. Talvez hoje você esteja com parceiro, talvez não. Talvez este parceiro seja o pai dos seus filhos, talvez não. E tá tudo certo. Mas, no campo dos relacionamentos, o que apareceu aí pra você? Qual é o grande lugar que precisa ser revisitado ainda? O que não foi olhado ainda na profundidade para que haja uma cura do se relacionar bem? Lembrando, gente, que olha como é importante o feminino aqui. Todos os nossos relacionamentos amorosos, relacionamentos com os terceiros, né, com a outra pessoa além de mim mesma, começa quando eu sei olhar pra mim, quando eu sei me amar. Quando eu me relaciono bem comigo mesma. Se eu não me relaciono bem comigo mesma, é muito difícil que eu esteja me relacionando bem com outra pessoa. Então, assim, quando eu aprendo a me relacionar bem comigo mesma, aí eu vou para um campo que é muito mais fácil me relacionar com o outro, porque eu sei como é que é um bom relacionamento. Só que se eu nunca me permitir me relacionar bem comigo mesma, pelas minhas questões do meu feminino aqui machucado, quem dirá eu conseguir me relacionar bem com uma outra pessoa? Então, às vezes a gente está no meio de um conflito lá, né, amoroso, alguma coisa, não entendendo muito bem onde é que tá a questão, mas muito provavelmente colocando a gente nesse lugar de, mas eu me relaciono bem comigo mesma? Para que aí seja mais fácil eu conseguir me relacionar com o outro? Eu sei me dar prioridade e por isso, por eu me dar prioridade, fica fácil eu mostrar que eu sou prioridade dentro do relacionamento? Ixi, tanta coisa, né, que a gente pode ficar aqui falando a manhã inteira, a tarde inteira, que tem assunto para danar aqui, né? E aqui nesse quarto elemento, né, esse mais clarinho aqui, ó, a gente falou de um lugar super importante que é onde o feminino se encontra com a ancestralidade. Aqui eu não trouxe especificamente que é sua mãe, sua avó, sua bisavó, não, mas eu tô dizendo toda a ancestralidade feminina mesmo. O que aqui ainda precisa ser visto para que você evolua, siga
para que você destrave. Seja na sua mãe, na sua avó, na sua bisa, alguma que veio antes, aqui tá uma ancestralidade representando algo importante, querendo ser vista, precisando sim ser reordenada de alguma forma. Qual é o equilíbrio aqui? Qual é o pertencimento aqui que não está acontecendo? O que é que falta para você sentir leveza ao olhar para a ancestralidade dentro do teu feminino, um feminino curado? Então nós passamos pela gestação, pelo trabalho maternário, trabalho aqui pelas questões todas, né, que a gente entende ali dentro dos relacionamentos, e aqui a nossa ancestralidade. Qual pegou para você? Mais de um? Todos? Um mais, um menos? Qual a gente olharia hoje como prioridade lá para você? E lembra que eu falei, dá uma olhadinha nos 4. Como é que você sente olhando nos 4 aí? Você fala, nossa, é muita coisa. Ou se for assim, não, tá, eu vou ter que olhar um por um mesmo. Ou então, de repente, você fala assim, não, mas eu nem queria que esse verde tivesse, tira esse verde daí. Olha só, o que é isso, será? Qual que é a informação? Ah, não, esse marrom nem quero, tá lá, deixa lá atrás. Ah, não, esse azul eu não sei, mas eu não queria que ele estivesse lá. Então, qualquer uma das informações que você trouxe aí pro teu campo é particular hoje, uma vivência sua, da tua vida adulta, que de alguma forma tá trazendo uma vivência para você que tá te convidando a, com muito amor, muito respeito, olhar de forma diferente, tá? Então, esse é o mês do feminino. Esse é o olhar pro feminino. Aqui tem umas opções para vocês se auto-perceberem quanto a gente carrega as coisas, às vezes, dentro de nós, lá no subconsciente, a gente às vezes nem tem a referência, não tem nem a noção de que aquilo tá lá incomodando. Quantos e quantos de nós estamos presas em algum ou mais de um, que é bem normal, tá, gente? Em 2, 3, 4, todos eles talvez, a gente tá presa ali e tentando alavancar a vida de uma outra forma, mas sem conseguir sair desse lugar. Então olhem para eles, revisitem esse conteúdo, acessem de novo a informação, olhem, né, sintam as emoções para quem vai fazer o gravado depois. Anotem tudo bem certinho e tragam pra gente. Depois a gente quer saber como é que tá? E aí, eu vou pedir na licença aqui, que eu vou tirar esse aqui, pra todas vocês que fizeram, ou o pessoal, né, que vai fazer o gravado depois. Nós agora vamos encerrar com uma meditação. Uma meditação desse lugar do feminino mesmo, né? A gente trazer mais esse lugar tão bonito que é o feminino curado pra dentro de nós. Já passaram uns tempos que a gente não podia fazer diferente. Agora a gente pode fazer diferente. Vamos aproveitar essa nova era, essa nova terra. Tudo que está acontecendo em nosso favor para a gente poder realmente trazer aí uma informação diferenciada para todos os nossos campos. Certo? Então tá bom. Então eu vou pedindo para vocês de uma forma bem tranquila, aquelas que estiverem disponíveis, fecharem os olhos, não é? Quem não puder fazer agora, porque não consegue estar trabalhando, tá dirigindo, tá fazendo uma coisa, claro que não vai fechar os olhos, tá tudo certo. Mas aquelas que puderem agora fechar os olhos, eu vou fazer um convite pra gente fazer uma meditaçãozinha, pra gente entender um pouquinho desse feminino aí, trazer algumas percepções, algumas mudanças que a gente pode trazer a partir disso, tá bom? Então, todo mundo preparado, olhos fechados. Que vocês sintam a potência de ser quem são. E sinto no coração todas essas informações a partir de agora. Vamos lá. Gratidão, meus queridos pais, minhas queridas avós e todas as demais ancestrais por terem tecido o meu caminho. Uma imensa gratidão pela imensidão dos sonhos, todos os sonhos que vocês idealizaram, que vocês desejaram do mais profundo do coração de vocês. E por causa de vocês, eu estou aqui hoje. De alguma forma, são todas essas idealizações, essas necessidades, todas essas desejos de conquistas que formatam a mim hoje, que me trazem aqui para o meu eu. A partir de agora, com muito amor, eu dou luz a toda a tristeza vivida em todas as gerações.
Eu dou luz a todos os traumas, tudo o que foi vivido, vivenciado, experienciado, sentido, ouvido. Porque eu compreendo, não foi fácil. Os tempos eram muito difíceis. Tudo que passou tinha uma razão de ser. E vocês estavam prontas, cada uma na sua época, do seu jeito. Cada uma tomou a decisão necessária na época. Com as ferramentas que tinha, com os conhecimentos que tinha, com a sociedade que existia. Eu dou luz a todas as raivas, as partidas prematuras, todos que se foram e não puderam voltar. Todos que se foram de forma abrupta. Todos aqueles que não puderam mesmo compartilhar a vida conosco. Seja qual tenha sido o motivo das partidas, eu vejo tudo isso agora e eu coloco e dou um lugar no meu coração. Eu dou luz a todos os caminhos abertos, todas as calçadas que vocês trilharam para que ficasse mais fácil para que eu estivesse aqui hoje. Todas as histórias repetidas várias e várias vezes, eu ponho um fim agora, porque já não precisamos mais seguir repetindo os mesmos padrões. Todas as histórias de perdas, de violências, de escassezes, eu dou luz e eu ressignifico cada uma delas, trazendo o amor incondicional para cada um desses movimentos, cada uma dessas movimentações, cada uma dessas experiências, vivências, sabendo que eu posso, sim, encerrar os ciclos de dor, porque esses ciclos, eles servem para nos mostrar os caminhos, mas eles não são o caminho por si só. Eu agora dou luz a todas as rupturas violentas entre irmãos, entre casais, entre filhos, entre pais, para que na minha geração e nas depois de mim já não haja mais essa necessidade, que tudo seja com certeza visto, acolhido, ressignificado, curado, e que nós saibamos do fundo dos nossos corações que nós podemos, sim, reestruturar todos os padrões. Cada um fez o essencial, somente o essencial. Fez o que era necessário, somente o necessário. E cada um tem um destino perfeito. A partir de agora eu semeio um novo lugar, uma nova esperança, uma nova alegria, uma nova união, uma nova prosperidade. Eu trago a força, a superação de todas vocês, para que as próximas gerações depois de mim, a minha geração que eu vivo agora, sejam cobertas da luz de cura que restaura tudo. E com a força da bênção de cada uma de vocês, eu agora me reposiciono no mundo, tomando a vida de forma plena. Eu não preciso mais viver as mesmas dores, os mesmos traumas, as mesmas perdas, faltas e escassezes, porque a partir de vocês, algo já se curou. Se por amor a vocês, se por lealdade a vocês, eu resolvi ficar presa num desses lugares, num desses gatilhos, eu agora abro mão. Porque eu sei que eu tenho a força de vocês de fazer diferente. E é escolhendo fazer de diferente que eu escolho a partir de agora dar um novo significado a tudo isso. A todas vocês que vieram antes, o meu muito obrigada. A todas vocês, o meu muito obrigada. Vocês são essenciais. Vocês fizeram o suficiente e a partir de agora é comigo. Eu dou conta a partir de agora. Nada além do que eu recebi é necessário. Tudo chegou da mais forma perfeita, completa, contínua. E eu tomo no coração o amor de vocês, porque eu sei que dentro de mim eu vou fazer do meu jeito agora. Muito mais leve, transmutando todas as energias necessárias, escolhendo me curar todos os dias eu escolho a cura. A cada novo desafio eu escolho a cura, a cada novo desafio eu escolho olhar de forma diferente. Eu já paro de me culpar, de me colocar numa posição de vítima, onde eu sei que eu sou a protagonista dessa história e que eu posso sim, do meu jeito, escrever um novo livro da vida. Que, aliás, ontem eu ganhei de presente uma caneta do Instituto Bert Hellinger, lá da Alemanha, diretamente, olha lá que bonito, de uma pessoa muito querida que me disse assim, isso aqui é
para escrever as nossas novas histórias. Se faz sentido para você escrever uma nova história, pega uma caneta. Escreve aí do teu lado, teu nome completo, a partir de hoje, o dia que você assistiu essa live. Escolho escrever a minha própria história no meu livro da vida, do meu jeito, com as minhas ferramentas. Tudo que eu recebi foi o essencial, somente o essencial. E a partir de agora eu tenho as habilidades, as competências de fazer do jeito que eu quiser. Então, ó, com essa caneta, com esta nova possibilidade, com este novo livro, esta nova página, vocês vão fazendo diferente. Vocês vão escolhendo estar. Oi, querida Alanis, bonita. Escrever tua nova história. Peguem as suas canetas, escrevam as novas histórias de vocês. Eu recebi essa caneta ontem, ela estava aqui do meu lado, eu olhei pra lá e entendi o sinal, entendi o recado. É pra vocês, pra chegar até o coração de vocês mesmo. Escrevam, escrevam a nova história de vocês. Vocês têm a permissão, vocês têm o merecimento dentro de vocês. Só basta pôr em prática a partir de agora. E nessa super alegria, nesse momento tão bonito que nós compartilhamos aqui, eu vou deixando vocês, né, nesse lugar tão bonito, tão de autocura, para aproveitar essa energia. Deixem essa reflexão chegar no coração de vocês. Peguem as canetas de vocês, peguem os papéis de vocês e assumam o protagonismo a partir de agora. Na segunda-feira que vem, meio-dia, nós estamos aqui novamente. Não esqueçam disso, né? Anotem aí na agenda de vocês. Toda segunda-feira, meio-dia. Nós vamos começar agora, no mês de abril, a falar sobre essa coisa da ancestralidade, quem veio antes. Todas as histórias das nossas nacionalidades. Ixi, tem tanta coisa boa no mês de abril. Então vem com a gente no mês de abril. Sempre vamos ter muitos benefícios para quem está aqui ao vivo conosco, né? Em determinado dia a gente dá de brinde as aulas, a gente dá de brinde ali, chama vocês para participarem, então estejam atentos, estejam ligados. Segundas-feiras, 12 horas em ponto, a gente tá aqui, né, nos organizando aí para o mês, para a semana e já abrindo a semana de uma forma muito linda, tá bom? Um super beijo no coração de cada uma de vocês, muito obrigada por quem pode estar ao vivo conosco aqui. Vão mandando essas lives para as amigas de vocês. Quem você falou, meu Deus, esse exercício foi muito legal, já manda para tua amiga, a gente encerrando aqui, já fica disponível lá, né? Pede lá, Gi, me manda o link ali bem certinho, que eu quero mandar lá para minha amiga, para minha mãe, para minha avó, tá tudo certo. Manda lá, porque é bem por isso mesmo, é pra gente conseguir fazer isso aqui chegar no coração de muitas e muitas e muitas mulheres. Porque quanto mais forte é e maior é esta egrégora, muito mais longe nós conseguimos chegar. Então, se faz sentido aí para você, compartilha assim, tá bom? Um super beijo, uma ótima semana, uma excelente semana. Ah, e um detalhe importante, amanhã, meio-dia, a gente tem uma live especial, tá? Sobre a numerologia do nome de vocês. Então, se você gosta de saber mais sobre prosperidade e como a numerologia pode te ajudar nisso daí, vem que amanhã a gente tem uma convidada, vai ser muito legal, um bate-papo, que ela vai trazer um pouco das informações. De repente você tá ao vivo aqui, vai que ela lê o teu nome, né? Vai que dá essa sorte. Então, amanhã, dia 31/3, 12 horas, estaremos aqui. Não perca, anota na tua agenda, coloca lá, eu quero ser notificada de todas as vezes que a Gisela entrar no ao vivo aqui, o Instagram vai mandar pra você, tá bom? Um super beijo, uma excelente semana e nos vemos na próxima. Beijo, gente, até!